No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Oi. Já vou explicar para vocês, tá bom? Daí fica tranquilo que nós vamos fazer junto. Pessoal, então bom dia mais uma vez. Nós vamos começar a aula agora. Depois vou postar para vocês aí o gabarito das perguntas e logicamente das respostas. Vocês estão vendo a página que eu estou apresentando para vocês aí? Sim. 162. Oi? Sim. Sim. Vou só aceitar aqui, porque tem gente que entra e sai, aí eu não consigo. Aí, vamos lá então. Na página, na verdade é a 163, pessoal. Se vocês quiserem já olhar para a gente ver o desafio aí, teve muita gente que estava em dúvida desse desafio, não foi? Não foi isso? Tá? Estão escutando aí? Tranquilo? Tranquilo. Pessoal? Ah, tá bom. É que eu não estou vendo vocês. Então, na verdade, deixa eu só voltar aqui nesse desafio, aqui, só para ver um negocinho aqui. Desafio. Alguém quer ler, por favor, desafio? Só o enunciado? Posso ler? Eu. Pode. Alguém pediu primeiro aí, pode ler. Eu não estou vendo vocês. A Andressa pode ler, ela pediu primeiro. Então, vai. Tá. Por favor. Pesquise em livros ou na internet histórias do Romero narradas na Ilíada e na Odisseia. Depois escreva a sua própria versão de uma delas em seu caderno. Você também pode fazer ilustrações para representá-los. Estátua em bronze representando Ulisses, o herói da Odisseia, um dos escritos de Romero. Como vimos a Grécia Antiga, surgiu de uma mistura de etnias. Dessa forma, é importante saber que a combinação desses costumes diversos, com o tempo, passou a ser cultura própria, cultura de Elade. Pessoal, esse desafio aqui, nós tá falando das odisseias, das grandes jornadas de Homero, tá? O que eu vou fazer para vocês? Deixe aí, eu vou passar para vocês depois especificamente um videozinho para falando dessas odisseias de Homero, para que vocês possam estar assimilando para responder, tá bom? Então, aí depois vocês vão fazer no caderno. Por isso que eu pedi para vocês não fazer, porque eu ia explicar direitinho como que ia funcionar. Então, é uma pesquisa que vocês vão fazer no livro ou na internet sobre essas histórias narradas, essas histórias de Homero. Mas antes de vocês fazerem essas pesquisas, eu vou estar passando para vocês um pequeno vídeo, depois das 13 horas, eu vou postar no grupo, sobre as Odisseias de Homero, tá bom? Tá bom. Então, beleza. Então, nós vamos aqui para número 1, pessoal. A número 1 está falando aqui sobre o tempo que os historiadores pensavam que os gregos formavam um povo superior, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Eles teriam conquistado a Grécia, submetendo a população local. Hoje em dia, os estudiosos descartam essa hipótese, considerando que houve um movimento mais complexo. Segundo um pesquisador, a chegada dos gregos significou a introdução de um elemento novo, que se misturou aos predecessores para criar lentamente uma nova civilização e estendê-la por onde puderam. Com base no texto, é correto afirmar que... Alguém marcou? Sim. Qual? A letra A. Letra A. Pessoal, a alternativa correta é a letra A. As pesquisas indicam que o povo grego se formou a partir de um amalgama, é mistura diferente de elementos.
O que seriam esses elementos? Culturas, enfim, forma de economia, raça, entre outras coisas. Então, foi uma mistura de elementos para formar esses povos, esses novos territórios, tá? Ok? Então, a alternativa correta, letra... Professor, Oi. você vai postar o gabarito no grupo depois? Sim, depois eu vou postar. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu só tentar de outra forma. Rapidinho. Vai dar certo. Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo o vídeo, tá? Aham. Pronto. Apareceu? Hã? Apareceu. Apareceu? Tá bom. Então, a número 1 nós já respondemos, que é a letra A. Se vocês quiserem marcar aí, essa de marcar X já dá para fazer, tá? A letra A. Vamos lá. Aí nós temos aqui a número 2, né? Mas a número 2, ela começa aqui na página anterior. Ao analisar o mundo... Alguém quer ler essas? Pode ir. Quem pode falar o nome? Gabriela, Vai, Gabriela. ao analisar a história grega, os historiadores apontam para a ideia de uma grande mudança no desenvolvimento das civilizações entre os 11 e 1150 a.C. e 800 anos antes de Cristo. Possivelmente, isso aconteceu com a invasão dos dórios, um povo militarmente superior, o qual acabou alterando completamente a cultura daquelas populações que se espalharam por regiões diversas da Península. Península Balcânica e alguns pontos do litoral do mar Mediterrâneo. Dessa forma, passaram a viver em pequenas comunidades chamadas de genos, em uma vida social e econômica bastante simples e coletiva. Com tudo isso, o que se sabe é que a civilização grega teve início há cerca de 4.000 anos, sendo comumente dividida os seguintes períodos. Tá. Aí, pessoal, o que a gente está vendo aqui? Isso aqui, só para... Desculpa te interromper, só para... Eu preciso só explicar. É um mapa, a gente vai ver que é um mapa mental, ou seja, uma linha do tempo. Então, nós temos os períodos aqui, né? Tem o período micênico, que foi a migração de povos como os aqueus, uso dos registros escritos e construção de grandes palácios e templos. Então, no período micênico, nós vamos ver aqui essa migração dos povos como os aqueus e a construção de grandes templos e palácios. Aí nós temos o período homérico, que foi a destruição da civilização micênica. Então, ou seja, o período homérico ele veio para substituir, ele derrubou, ele destruiu a civilização micênica. Ponto. Por povos invasores, desaparecimento da escrita e início da formação de novas comunidades. Então, no período homérico, esse desaparecimento da escrita, por quê? Eles vão destruir os povos micênicos. Então, os micênicos tinham domínio dessas... vamos dizer, como que eu explico, da escrita, tá? Então, aí o povo homérico veio nesses séculos aqui, que foi o século VII e o século VIII, tá bom? Século XIII e século XV, vamos lá. Antes de Cristo, o período arcaico, formação das polis. O que seriam as polis, pessoal?
Polis é cidade-estados. Deixa eu só explicar para vocês aqui. Eu não sei se vocês entenderam no vídeo que eu postei. Polis é aquela cidade que, por mais que pertence ao mesmo país, ela tem as suas próprias leis, as suas próprias culturas. Exemplo, as principais cidades polis da Grécia foi Esparta e Atenas. Então, Esparta tinha um complemento totalmente diferente, um regime totalmente diferente dos atenienses. Como que era a cidade de Esparta? Era uma cidade totalmente voltada para o regime militar. Então, ou seja, o seu quartel, o seu exército era muito bem formado. Isso Esparta. Já Atenas, detalhe, Esparta era governada por reis, tá bom? Já Atenas era uma democracia. Então, ou seja, democracia, as pessoas tinham o direito de votar, mas quem votava, os cidadãos atenienses que votavam, era somente aqueles que faziam parte do alto escalão ali do mundo dos atenienses. Já era uma cidade totalmente estruturada, uma cidade voltada para grandes estudiosos, grandes filósofos. Então a gente vai observar que essa cidade-estado tem uma grande diferença. Como que era Esparta? Era uma cidade totalmente voltada para o regime militar, para formar quartéis. Como que era Atenas? Uma cidade formada por pensadores, era uma democracia, as pessoas tinham grandes construções, grandes obras. Entendeu aí como que essa cidade-estado? Como que funciona? Alguém tem alguma dúvida? Não. Tranquilo? Só para dar um exemplo, eu acho que eu até falei isso na sala de aula com vocês, dos estados que compõem a Federação dos Estados Unidos. Cada estado tem a liberdade, seguindo uma constituição, logicamente, mas eles têm a liberdade, por exemplo, um estado tem o aborto que é permitido, por exemplo, outro estado já não tem. Um estado já tem a prisão perpétua, o outro já não permite. Um estado dos Estados Unidos já tem pena de morte, o outro já não tem, entendeu? Então, exemplo, Nova York permite o aborto, já o Texas não permite, faz parte dos Estados Unidos, segue a Constituição norte-americana. Porém, esses estados eles têm a liberdade de estar fazendo algum acréscimo na lei. Isso seria mais ou menos, nos dias de hoje, como se fosse cidade-estado, tá bom? Aí nós vamos para o período clássico. O período clássico, pessoal, foi o período de maior desenvolvimento das cidades gregas e de guerras entre cidades e estados. Ou seja, as guerras entre Esparta e Atenas foi muito forte. Né? Nós vamos ver isso aí agora, logo após, que tinha uma rincha muito grande. Então, foi um período de grande desenvolvimento das cidades gregas. Tá? E o período helenístico, que foi a dominação macedônica. Ponto 2. Então, a gente vai observar o que nessa linha do tempo? O que a gente pode concluir? O que é possível concluir sobre a história desses povos, ou desse povo? Alguém respondeu? Sim. Por favor. É possível concluir que a Grécia não foi formada por um único povo, e sim por vários povos. Certo. Muito bom. Mais alguém? Tio, posso ler? Por favor. É possível concluir que essa linha do tempo mostrou o crescimento da Grécia com vários povos. Boa. Muito bom. Tem mais alguém? Tio, posso ler? Por favor. É possível concluir que foi um povo de muitas mudanças influenciados por outros povos. Isso. Muito bom. Mais alguém? Não. Não? Pessoal, então o que a gente vai perceber aqui? Primeiro, que nessa história é importante de observar que é uma história que não é homogênea. O que seria homogêneo igual? Tá? É uma história com diversos fatores, diversas influências aí. O outro ponto é que a civilização grega ela passou por vários momentos, tá? E cada momento desse com características específicas. Então, o que vocês responderam, bacana, tá? Lê de novo para mim a sua resposta aí, a primeira pessoa que deu, quem foi o nome? Porque eu não estou vendo vocês. Gabriela Lopes. Vai, Gabriela, lê de novo sua resposta, só para eu dissertar sobre ela. Que a Grécia não foi formada por um único povo, e sim por vários povos. Pessoal, aí a Gabriela leu, vem ao encontro do que eu acabei de falar.
né? Então, não foi uma civilização, não é uma história homogênea, porque ela foi dominada por diversos povos, diversas características, enfim, diversas culturas. Então, isso não é uma cultura homogênea. São diversas características específicas de cada povo, ok? Número 2, alguém tem alguma dúvida sobre ela, pessoal? Não. A gente pode continuar? Tranquilo? Sim. Perfeito. Só responder aqui. Quer ver? 165. Opa, pulou. 165 é a questão. A cidade ideal segundo Aristóteles. Alguém pode ler, por favor? Eu quero ler. Posso ler, tio? Quem não leu ainda? Fala o nome. Eu. Quem? O João Damasceno. Posso deixar o João ler, porque não leu ainda? Pera, tio. Então vai, João. O meu tá meio estranho, mas dá para entender. É assim. Cidade ideal é aquela que tem postos de saúde, policiais, que tem fontes de água. Minha cidade tem postos de saúde, água, policiais, etc. Você leu sua resposta? Oi, cadê você? Você leu a cidade ideal segundo Aristóteles? Não, a cidade real. Tá. Você leu sua resposta agora, não foi? Eu posso ler, tio? Pode. A cidade ideal segundo Aristóteles. Já indicamos que, na medida do possível, a cidade deve estar em comunicação ao mesmo tempo com o interior do país. O mar é a totalidade de seu território. Quando a sua localização é recomendável que a cidade esteja num lugar escarpado, levando em conta 4 considerações. Dê início como um requisito indispensável. Vejamos o que diz a respeito à saúde, pois as cidades voltadas para o leste e para os ventos que sopram do levante são as mais sadias. Em segundo lugar, vem aquelas protegidas contra os ventos do norte, porque conhecem um inverno mais suave. Entre as demais considerações, um lugar escarpado é mais favorável. Ao mesmo tempo, à atividade política e aos trabalhos da guerra, tendo em uma vista as operações militares, a cidade deve oferecer a seus cidadãos uma saída fácil, assim como deve dificultar o acesso e o ataque para os adversários. Antes de tudo, ela deve ter águas e fontes naturais em abundância. Porém, se tal não acontece, já se encontrou o meio de obtê-las pela construção de cisternas vastas e profundas que recolhem a água da chuva, de modo que em tempo de guerra a água nunca falte aos cidadãos isolados do resto do país. Cidadãos. Pessoal, então o texto que foi acabado de ler, primeiro ele fala que essa cidade ideal, ela tem que ter saídas, né? Tem que ter saídas aí para que num ataque ou outro, essas saídas sejam estratégicas, tá? Segundo, essa cidade tem que ter muita água, tá? Porque sem água não tem vida, tá? Então, pessoal, essa cidade ideal, ela tinha que ser totalmente planejada para as operações militares. Isso na visão de Aristóteles, tá? Então, a gente está vendo aqui que Aristóteles foi um importante filósofo grego da antiguidade.
E no documento expressado, ele tem uma visão sobre a cidade ideal, Então, o que vocês vão fazer? Grifar no texto 4 elementos que, segundo o filósofo, são importantes para que uma cidade seja ideal. Eu acabei até de falar, né? Mas, enfim. Assim, descreva como seria para você uma cidade ideal. A sua cidade teria algum elemento descrito por Aristóteles? Alguém respondeu? Eu, tio, Por favor. na Tio, minha só um Tia da minutinho. Tio, Espera aí, só um minutinho. Quem tá minha lendo? amiga tá pedindo pra entrar, ela não tá conseguindo. Pede pra Gabriela segurar um pouquinho que eu vou ver aqui. Mas não chegou ninguém pedindo pra entrar aqui. Não tem ninguém pedindo. Ela tá falando pra mim aqui que não tá conseguindo entrar porque você não tá admitindo. Não, mas não chegou o convite. Quando a pessoa pede para entrar, aparece aqui na minha tela para eu permitir, entendeu? E não apareceu. Pede para ela tentar apresentar no lugar de pedir para participar. Que eu estou esperando aqui. Eu parei a apresentação, vamos Tá bom. ver. Se ela não conseguir, aí eu tô gravando, eu posto a gravação depois, tá bom? Mas pede para ela tentar de novo do jeito que eu expliquei. Até parar a apresentação. Conseguiu? Tio, Oi. eu posso ler aqui. Eu posso ler você, historiador? Deixa eu só voltar para a apresentação, porque eu acho que ela não vai conseguir. Então, enfim, aí depois tô gravando, eu posto a gravação, tá bom? Deixa eu só... Então, eu quero a resposta, você é historiador. Quem que pediu para ler? A Gabi. Não, tinha alguém lendo ainda a resposta que foi interrompida. Era eu. Pode ir, lê sua resposta, por favor. Na minha cidade teria muita democracia. Seria bem amplo, teria bastante prédios e lojas. Tá. Você grifou alguma parte do texto? Sim. Quais foram as partes? Indispensável Eu não ouvi. contra Eu não entendi. Tá cortando. requisito indispensável. Vem aquelas protegidas contra os ventos do norte. Um lugar escarpo e mais favorável. Ela deve ter águas fontes naturais em abundância. Abundância, tá. Mais alguém fez, pessoal? Tio. Eu, tio, posso ler? Tá certo? Tá certo, Letícia. Tá certo. Pode ler. Quem pediu para ler sua resposta? Maria Eugênia. Vai, Maria Eugênia. Para mim, a cidade ideal, ela deve estar em um lugar estratégico, ter um solo fértil o mais sustentável possível e uma política justa que faça o melhor para ela, com uma boa educação e a saúde para todos. Certo. E qual foi a parte que você grifou? Em cima, ele fala de início com requisito indispensável. Vejamos. Nossa, vamos ver, desculpa. Ele fala de início com requisito indispensável. Vejamos o que diz respeito à saúde. Aí eu coloquei saúde. Tá. Pessoal, no texto, eu quero que vocês grifem a seguinte parte. Aonde está falando aí? A cidade
deve estar em comunicação ao mesmo tempo com o interior do país, o mar e a totalidade do seu território. A cidade... Vamos achar aqui. A Tio, cidade... resposta. Oi? Pode, por favor. Para mim, uma cidade ideal tem que ter água, alimentos, não ter violência, sem fome, sem poluição. Assim que eu queria ter uma cidade. Alguns exemplos. Assim que eu queria ter uma cidade. E a parte que eu grifei foi: a cidade deve oferecer aos cidadãos uma saída fácil, assim como deve dificultar o acesso e o ataque para os adversários. Ela deve ter água e fontes. Tio, posso ler minha resposta? Pode, por favor. Não acontece. Já se encontrou um meio de obtê-los pela construção. Certinho, certinho. Para mim, a cidade perfeita tem que ter uma comunicação ótima com o interior. Tem que ter uma saída fácil e soldados dispostos a lutar. Não deixar faltar nada nas cidades, principalmente recursos para a saúde. E sim, a minha cidade perfeita teria uma semelhança com a cidade perfeita de Aristóteles. E a parte que eu grifei no texto foi: a cidade deve estar em comunicação ao mesmo tempo com o interior do país, o mar e a totalidade do seu território. Também, aí depois eu pus: é recomendável que a cidade esteja num lugar escarpado. Depois, tendo em vista as operações militares, a cidade deve oferecer a seus cidadãos uma saída fácil. E depois já se encontrou o meio de obtê-las pela construção de sistemas vastos e profundos que recolhem a água da chuva, de modo que em tempo de guerra a água nunca falte aos cidadãos isolados do resto do país. Cidadãos. Boa. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Não. Não? Pessoal, então a gente está vendo aqui que segundo esse ponto de vista de vocês, cada um tem um ponto de vista da cidade ideal, né? Então, assim, é uma parte mais pessoal, então às vezes o que é ideal para você não é ideal para mim, mas assim, o que era ideal para Aristóteles, assim, algumas partes que pode ser grifado, eu estava lendo aqui, primeiro, que a cidade tem que estar em comunicação com todo o interior, todo o país, todo o mar e seu território. Outro ponto que pode ser grifado, que a cidade tem que estar em um lugar escarpado, tá? Um lugar, vamos explicar, limpo, vamos dizer assim. Tendo em vista as operações militares, a cidade deve oferecer aos cidadãos uma saída fácil. Por quê? Devido às questões militares. Quando tiver um ataque ou quando for pretender atacar algum lugar, tem que ter essas saídas facilitadas. Para que, até por estratégia militar. Porque se a saída for difícil, provavelmente, muito logicamente, eles vão ser invadidos ou perder a guerra, que eles vão sair para guerrear. Outro ponto que pode ser grifado: deve dificultar o acesso ao ataque para os adversários. É interessante, pessoal, primeiro, facilitar para os cidadãos. A saída tem que ser facilitada para os cidadãos. Mas para o acesso para os adversários, ela tem que ser dificultada, tá? Então é isso que ele está falando. Tem que dificultar para os seus adversários, para os seus inimigos. Não pode facilitar. Porque se for fácil, é igual aqueles filmes de aventura, que a pessoa vai procurar o tesouro, ela tem que atravessar uma cachoeira, tem que atravessar uma ribanceira, enfim... É mais ou menos parecido com aquilo. Então, a entrada na cidade para os adversários, ela tem que ser difícil, ela não pode ser fácil. Outra coisa, ela deve ter águas e fontes naturais em abundância. Pessoal, se não tiver água, não sobrevive. Não existe cidade. Primeiro, para alimentação, né, até para sua própria seu mantimento, para agricultura, mas também, aqui nessa parte que a gente fala de água, seria uma saída, uma estratégia militar. Porque até então, os principais meios de transporte daquela época eram navios, eram barcos. Então, se não tivesse água e fonte natural em abundância,
não existiria cidade. Então, esses pontos aqui que eu pedi para grifar são os pontos que Aristóteles considera importantes para uma cidade ideal. Tá? Se não tiver esses pontos aqui, muito logicamente, muito provavelmente, na visão de Aristóteles, a cidade seria fadada ao fracasso. Tá bom? Alguma dúvida, pergunta? Pessoal, deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Nós temos ainda 10 minutos. É o tempo de eu postar para vocês o gabarito. Deixa eu só parar a apresentação.